Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição 5, meu povo, tem como tema o grande conflito. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, a deixar o seu like, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens e tem te ajudado a entender mais sobre esses conteúdos da identidade adventista, também com certeza irá ajudar mais pessoas a conhecerem essas coisas. Como eu estava dizendo, a lição 5 tem como tema o grande conflito. Nós vamos conversar esta semana sobre esse tema assim tão fundamental e tão importante. Nós podemos olhar para o grande conflito de uma certa forma, entendendo que essa luta, esse embate entre o bem e o mal, ele não se iniciou aqui no planeta Terra, e sim ele se inicia no céu entre o embate entre Satanás e Jesus. Então nós já temos esta noção e esta luta chega aqui ao planeta Terra. E dessa forma nós conseguimos entender um pouco das dores que nós temos, das tristezas, do sofrimento, que isso não foi o plano de Deus, que o ser humano passasse por essas coisas. Mas por causa da queda do homem e o grande conflito, tem toda essa aparelhagem e essa situação. Nós também podemos olhar para a história da igreja de uma certa forma, entendendo a relação com a história humana, e vermos que existiram alguns momentos onde a Bíblia foi permitida, outros problemas que a Bíblia foi proibida, a forma que um certo poder toma o controle de toda a história, de todo ali no quesito da história cristã. Nós vemos ali a Idade Média, onde a Igreja Católica toma esse poder de uma certa forma e começa a fazer algumas outras implicações, coisas não doutrinárias da Bíblia. E aí nós temos a Grande Reforma Protestante, que começou a remover essas camadas de trevas, de superstições que foram implementadas ali pela Igreja Católica. Então nós temos grandes nomes como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, John Wesley, entre outros como os anabatistas ou os valdenses, que foram ali precursores da reforma, pré-reformadores, e até participaram na reforma dessa mudança, desse contexto de ajudar a separar as coisas que não eram bíblicas. Só que é interessante que mesmo dentro da reforma, esses anabatistas eles foram perseguidos, mesmo defendendo as ideias bíblicas. E aí nós temos uma grande história, um grande contexto, e ela foi apresentada, essa história, para Ellen White lá em 1850, que resultou no livro que talvez você conheça, você já leu, conhecido como O Grande Conflito. Se por acaso você nunca leu o livro O Grande Conflito, estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você ler o livro O Grande Conflito, que foi o livro missionário desse ano e vai ser o livro missionário do ano que vem. Então leia o livro O Grande Conflito. Você que é adventista, leia isso e você vai entender o grande paralelo da história no seu contexto geral. E você que não é adventista, mas tem interesse de entender mais sobre isso, leia este mesmo livro, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O tema do grande conflito você vai perceber no contexto do livro também, e de uma certa forma trazido para nós, é como se nós tivéssemos a perspectiva de como Deus apresenta a história, de como Deus conduz a história, tanto que existe um teólogo adventista chamado Herbert Douglas, que ele diz de uma certa forma que o tema do grande conflito é a teoria de tudo, é a perspectiva de Deus no controle da história. É como se Deus apresentasse a sua mente para que nós pudéssemos entender, apresentasse de uma certa forma a visão dele, para que nós pudéssemos entender um pouco da visão dele. É como se ele nos tirasse de onde nós estamos, nos colocasse em outro patamar, para que possamos entender o começo e o fim, e como as coisas foram encaminhadas, estão sendo encaminhadas, e de como o grande conflito coordena e está no meio e imerte a todas essas coisas. Essa semana nós vamos entender mais sobre o grande conflito, nós vamos entender mais sobre todo esse contexto apresentado ali, que Deus apresenta para Ellen White e ela nos apresenta para entendermos também o panorama da história. Então eu convido você a me acompanhar esta semana de estudo
no tema do grande conflito e também leia o grande conflito, leia o primeiro capítulo e vai lendo passo a passo. Logicamente você não vai conseguir ler todo o grande conflito até nós encerrarmos a semana, se você ler um capítulo por vez, mas faça essa atividade de ler o grande conflito. Veja todos os capítulos, todos os temas apresentados, que eu tenho certeza que você vai ter um panorama muito maior e muito melhor da história da humanidade e de que forma Deus tem trabalhado ativamente para que eu e você sejamos salvos. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos também, pois o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua palavra, de entendermos sobre a história da igreja, a história do mundo, Pai, e também entendermos a relação do grande conflito com tudo isso. Entendemos que o Senhor criou um mundo perfeito, mas por escolhas equivocadas de Adão e Eva, o mal entrou neste mundo e o grande conflito que iniciou no céu foi instaurado aqui também. Pai, nos auxilie nessa semana a compreendermos mais sobre o grande conflito, a também entendermos e lermos o livro O Grande Conflito, que o Senhor trouxe essa visão a Ellen White, para que entendamos e possamos viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, tirando todas as dúvidas do nosso coração. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube entender que o canal é de qualidade, que o conteúdo aqui é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!